SCTV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse. 60 anos conquistando grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária. Olá, muito bom dia. Agora 11h46 da manhã, na tela imagens ao vivo de Criciúma, está começando uma nova fase do Jornal do Almoço. O JA, a partir de hoje, é totalmente dedicado à região sul do estado. É um presente para esse pedaço tão importante e fundamental de Santa Catarina. Aqui, diariamente, vamos mostrar nossas riquezas e nossos problemas de infraestrutura, nossos personagens mais famosos e mais curiosos, a força da economia, do nosso esporte, a nossa educação, nossa cultura e nossas festas. Teremos diariamente um encontro marcado com todos vocês, com projetos especiais e novos quadros, sem jamais esquecer de discutir as questões que fazem a diferença e marcam o dia a dia dos mais de 1 milhão de habitantes de todas as nossas 45 cidades. Tudo isso com jornalismo profissional e relevante, com muito serviço e também alegria. Vem com a gente, a partir de hoje, todos os dias temos este encontro marcado com o Jornal do Almoço, inteiramente dedicado à nossa região sul. E para começar, a gente te convida a conhecer todas as nossas novidades. Na casa da Paty é assim. O momento de cozinhar também serve para ela ficar atualizada por dentro de tudo o que acontece na região. Telespectadora fiel, a Paty não perde um Jornal do Almoço. A minha relação com o Jornal do Almoço é a mais positiva possível, porque eles trazem informação, boas notícias, nos mantêm informados, nos mantêm próximos, né, da nossa cidade, da nossa região. É como se eles fizessem parte da nossa família. Esse encontro que acontece de segunda a sábado já virou tradição. Mas e se a gente dissesse que a partir de agora o JA é todo local? Aí vai ficar melhor ainda, né? Imagina, ter um Jornal do Almoço só nosso. Hoje é um dia histórico para a comunicação do sul de Santa Catarina. Pela primeira vez, o Jornal do Almoço vai ser todo produzido por nós aqui em Criciúma. É 1 hora com notícias da nossa região para tornar o nosso vínculo com vocês ainda maior. Agora a gente tem mais tempo para falar sobre os acontecimentos recentes e contar histórias que fazem o sul do estado ser tão especial. E o trabalho para esse novo formato dar certo é intenso, viu? Conhecer personagens, apurar os fatos, trocar informações. A missão com o jornalismo acontece o tempo todo e, por isso, a nossa equipe está sempre atenta em busca daquilo que é relevante para quem está em casa nos assistindo. Quem está do outro lado da tela só vê quem é repórter ou apresentador. Mas por trás da gente tem cinegrafistas, produtores, editores de imagem, de texto. O Faísca trabalha nos bastidores há 41 anos e é um dos responsáveis pela mágica feita na televisão. Hoje eu estou muito feliz porque está começando uma nova etapa no jornalismo local. Até porque há muito tempo o espaço para a notícia da nossa região era muito reduzido. E agora, depois de muita luta, a gente conquistou o espaço que o telespectador merecia. E muito além dos últimos acontecimentos de Criciúma e região, o Jornal do Almoço vai ser repleto de conteúdos que fazem a diferença no dia a dia do telespectador. Vamos falar sobre assuntos como saúde, família, mundo animal, direito, mercado de trabalho, música, tudo para valorizar os desafios e potenciais do estado. Fala galera, Celo Menezes, queria dizer que é uma satisfação estar junto nesse momento histórico para a comunicação aqui no sul do estado, nosso novo Jornal do Almoço. Meu desafio, levar essa energia da rádio para a tela da TV, tamo junto! Olá pessoal, eu sou Pan Conta Tudo e a partir dessa semana eu vou trazer um pouquinho do meu mundo da internet aqui para vocês do Jornal do Almoço. Trarei a minha coluna de variedades com fotos, cotidianos, dica de moda, saúde, beleza,
comportamento, gastronomia, cultura, enfim, um enorme mix de informações para vocês. A partir de segunda-feira estarei participando do quadro Quero Saber, do JA. Muito feliz de estar participando desse quadro tão especial dedicado a Criciúma e região. Estarei toda terça-feira no quadro Quero Saber com o tema Vida e Família, respondendo todas as dúvidas de vocês. É mais proximidade e interatividade para tornar o seu companheiro da hora do almoço ainda melhor. Coisa boa, né? E nesse dia de estreia, a gente quis ter pertinho, você que está sempre acompanhando aí, sempre junto conosco aqui do Jornal do Almoço. Por isso a gente preparou aí algumas pessoas, né, para acompanhar o jornal de pertinho, ainda que de longe, é a nossa plateia virtual. Olha aí, todo mundo aparecendo, pessoal de várias cidades aqui do sul do estado, né? Tem gente de Sombrio, Nova Veneza, Balneário Arroio do Silva, Criciúma. Todo mundo aqui juntinho vão passar o jornal com a gente, viu? Eu vou chamar o Ramon, que está lá em Sombrio, no extremo sul, para conversar um pouquinho com a gente. Está escutando a gente, Ramon? Tudo bem por aí? Não estou escutando nada, babá. Opa, acho que o Ramon não está escutando. E o Otávio, tudo certo, Otávio? De Nova Veneza, direto de Nova Veneza? Oi, Denise, boa tarde a todo mundo. Estou muito feliz em participar aqui dessa primeira edição totalmente local. É um prazer também estar participando e também fico muito feliz com essa edição totalmente local, né? Confesso que sempre tive muito esse desejo que a NC colocasse essa edição aqui pra gente, aqui no sul do estado. Coisa boa, e tá juntinho aqui com a gente. Tem o Valmor também, que tá aqui. Será que ele tá escutando? Consegue nos ouvir, Valmor? Depois a gente volta a falar, então, gente, com a nossa plateia virtual. Eles vão ficar aqui com a gente até o final do Jornal do Almoço de hoje. E olha só, se você quiser participar, mandar a sua mensagem, até sugestão de pauta, enfim, ou então só um oi mesmo aqui para o JA, manda pra gente um WhatsApp. O nosso número é o 991469079. Aliás, já salva aí nos seus contatos para estar sempre em contato com a gente aqui no Jornal do Almoço. E agora a gente faz uma pausa bem rapidinha, mas em poucos minutinhos a gente está de volta com muito mais informação para você. De volta com o seu Jornal do Almoço para falar de eleições 2020. Vamos acompanhar as agendas dos candidatos à Prefeitura de Criciúma. A primeira pergunta que eles respondem essa semana, a pedido do JA, é sobre educação. Qual a proposta para melhorar esse setor na cidade? Semana, Júlia Zanata, candidata a prefeita pelo PL, o Partido Liberal, visitou os parques da cidade junto com o candidato a vice. Júlia também esteve no bairro Verdinho, conversando com eleitores e fez campanha pelas ruas do bairro Cristo Redentor, acompanhada de uma candidata a vereadora. Valorização dos professores, porque durante a pandemia o prefeito aumentou o próprio salário e diminuiu dos professores. Vamos combater a doutrinação ideológica e a sexualização das crianças. Vamos trazer uma escola cívico-militar para a nossa cidade. E vamos sim garantir ensino em tempo integral para aquelas mães que não podem cuidar de seus filhos durante todo o dia. Vamos dar assim um ensino de qualidade para todos os cidadãos criciumenses. Clésio Salvaro, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, aproveitou o domingo para visitar alguns bairros de Criciúma, acompanhado do candidato a vice. Salvaro também esteve no Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina, no Parque das Nações, que fica no bairro Próspera, e no Parque Municipal Prefeito Altair Guide, no bairro Santa Bárbara. Bom, sobre educação, nós precisaríamos muito tempo para falar, até porque o que fizemos deste governo nunca foi feito em governos anteriores. Hoje, quase 35% das crianças estudam em escola com educação em tempo integral. Os professores com curso de formação continuada. O melhor salário do Brasil é aqui de Criciúma, paga aos professores. Crianças com todo o uniforme gratuito, merenda de qualidade extraordinária e ainda construímos mais 35 ginásios de esportes. E a partir de hoje, a gente começa a apresentar uma série de reportagens que destaca as prioridades para o desenvolvimento de 5 cidades aqui da região. Elas foram escolhidas conforme a quantidade de eleitores.
Como fazer para que essas cidades façam parte de uma Santa Catarina ainda melhor? Começamos por Criciúma, o maior colégio eleitoral da região sul. Ela ainda é conhecida como a capital do carvão, mas há muito tempo deixou de depender desse recurso natural para crescer. A economia foi se desenvolvendo através de outros setores, se diversificando. Hoje, Criciúma é uma cidade polo entre duas capitais, ainda reconhecida nacionalmente pelo carvão, pela cerâmica e também pelo futebol. Mas e a Criciúma do futuro? A Criciúma dos próximos 10, 20, 30 anos pode começar a ser construída nos próximos 4. Caberá ao novo prefeito, eleito pela maioria dos 146.371 eleitores, definir os rumos da cidade. Uma das entidades mais representativas do município vê no incentivo à indústria o foco principal para os próximos 4 anos. O poder público prepare efetivamente regiões de criação, de instalação de empresas, onde não tenha problema ambiental, onde já tenha água, já tenha luz, já tenha, enfim, toda a infraestrutura necessária para oferecer a esse investidor como um incentivo para a instalação dessa empresa. Olhar para os espaços ainda vazios e criar condições para atrair os investidores. Essa é a receita. Criciúma tem o projeto do Porto Seco, um espaço pensado há mais de 20 anos para abrigar empresas, com facilidade nos transportes rodoviário e ferroviário, mas que ainda não vingou. Além disso, as margens da Via Rápida é uma das entradas da cidade e os 6 quilômetros da BR-101 que passam por aqui merecem uma atenção do próximo prefeito. Ele tem que criar um grupo de pessoas que pensem em Criciúma e como atrair, como buscar novas vocações para a região. Para esse doutor em administração, o incentivo às indústrias é um investimento que o município faz e que gera como principal retorno a criação de vagas de emprego. E com isso, o trabalhador passa a usar sua renda no comércio e nos serviços locais, girando a economia do município, como também, em alguns casos, a indústria passa a estimular, por exemplo, a melhor formação do trabalhador, impactando na educação. Outras vezes, essa indústria traz ainda uma cadeia produtiva de fornecedores, às vezes indústrias menores, que também acaba gerando emprego, ou serviços, como no caso da logística e do transporte. Outra prioridade de Criciúma para os próximos anos deve ser estabelecer critérios mais específicos nos editais de licitação e descritivos de obras e compras públicas. Eu comprei um determinado produto, eu quero que seja aquele produto. Mas se ela não estiver bem especificada, vários produtos de melhor ou de pior qualidade se encaixam naquela descrição. De modo que o empreiteiro, obviamente, vai utilizar aquele de mais baixo custo para ele. E a cobrança da garantia depois se torna mais complicada. O observatório destaca ainda que editais pouco específicos geram prejuízo aos cofres públicos, transtornos à população e atrasam o desenvolvimento. Por exemplo, num período escolar, tu precisa fazer manutenção num telhado, num forro de uma escola. É complicado, tem que suspender aulas, né? Então, é importante que os itens sejam duradouros, tá? E, obviamente, dentro dos orçamentos. A gente gostaria de receber aquilo que se pagou, né? Opinião reforçada pelo professor de administração pública da UDESC. Deve-se pensar no melhor produto que atenda melhor ao cidadão e que esteja dentro da legislação, dentro da norma. Por isso, o investimento em aprimoramento técnico das áreas de licitação e compras, mas principalmente da fiscalização de contratos e daqueles produtos e serviços que são fornecidos para a prefeitura é fundamental. Em Criciúma, 146.371 eleitores vão às urnas no dia 15 de novembro. Pouco mais de 52% do eleitorado é composto por mulheres. O maior número de eleitores tem entre 45 e 59 anos. Acima de 69 anos, são pouco mais de 12 mil votantes. E 140 pessoas vão exercer o direito do voto pela primeira vez nessas eleições. Quanto à escolaridade, a maioria do eleitorado não completou o primeiro grau. Pouco mais de 17 mil pessoas possuem curso superior completo
e 1.275 eleitores são considerados analfabetos. Ao todo, 7 candidatos concorrem ao cargo de prefeito no município. Chico Baltazar, do PT, Coronel Manique Barreto, do Podemos, Doutor Aníbal Dário, do MDB, Júlia Zanata, do PL, Professor Ederson, do PSTU, Rodrigo Minotto, do PDT e Salvaro, do PSDB. Agora, com a região carbonífera no risco alto, cor amarela no mapa de risco do coronavírus do governo do estado, algumas medidas restritivas começam a ser flexibilizadas. Uma delas é a visita presencial nos presídios aqui da região, que estavam suspensas desde março. O Eduardo Prestes traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Edu. Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo ligado com a gente aqui no Jornal do Almoço. Pois é, mais uma das flexibilizações que acontecem aqui na nossa região, depois que a ANREC foi para a cor amarela, no mapa do governo do estado, no risco alto, na matriz de risco em relação ao contágio da Covid-19. Aqui na nossa região, as visitas presenciais vão poder acontecer nas 3 unidades prisionais que nós temos aqui. No presídio Santa Augusta, aqui onde nós estamos, também na penitenciária sul e na penitenciária feminina. As 3 ficam aqui em Criciúma. Mas essas visitas presenciais vão precisar seguir algumas regras. Uma delas é que vai poder durar no máximo 30 minutos essas visitas, não pode passar de meia hora. A outra é que as visitas precisam ser previamente agendadas com a unidade prisional. E a mais importante delas é que está proibido o contato físico entre o visitante e o apenado. Eles precisam respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre eles, além, é claro, de usar a máscara e álcool em gel. Para poder fazer a visita presencial, o visitante vai precisar assinar 2 termos de compromisso. Um deles alegando que concorda com essas regras e o outro assegurando que não tem qualquer tipo de sintoma da doença ou que não faz parte, no caso, do grupo de risco. Além disso, ele se compromete a informar a unidade prisional caso apresente sintomas gripais 14 dias após a visita. Vale a gente ressaltar que a visita virtual continua valendo. Então depende do apenado escolher se quer receber a visita presencial ou a visita virtual. Vale lembrar que a visita virtual dura no máximo 20 minutos de conversação entre o visitante e o apenado. Segundo dados da Secretaria de Administração Prisional, até agora foram confirmados 2.373 casos de coronavírus nas unidades prisionais de Santa Catarina, sendo que desse total, 2.323 estão recuperados e 4 óbitos ocorreram. Eu volto contigo aí no estúdio, Denise. Valeu, Edu, obrigada pelas informações. E a gente continua a falar sobre esse mesmo assunto, porque com a região carbonífera no risco potencial amarelo para o coronavírus, vários outros setores terão mudanças. O setor de eventos, por exemplo, que cobrava medidas por parte do governo do estado, teve novidade no fim de semana. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Pedro Garcia. Pedro, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, com risco potencial alto, agora os eventos passam a ser liberados com uma capacidade um pouco maior do que era antes, quando Criciúma estava... A gente teve um probleminha técnico, mas daqui a pouco a gente vai voltar com o Pedro para saber sobre essas informações do mapa de risco do governo do estado. Bom, o JA de hoje está cheinho de novidades, né? Uma delas é o quadro Quero Saber, que agora passa a fazer parte do jornal todos os dias. O tema das segundas é bem-estar e quem vai estar com a gente é a nutricionista Marielle Barcelos. Marielle, já está por aí com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal do Almoço. Obrigada, boa tarde, Denise, é um prazer. Marielle, conta pra gente então quais são os assuntos que a gente vai abordar aqui no Quero Saber Bem-Estar, né? Para o pessoal que tiver dúvidas, já de repente já ir pensando em alguma dúvida para ir mandando. Sim, dentro da área da nutrição, né, Denise, hoje com essa área, com a prevenção tão em alta, na verdade a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados. A gente vai falar bastante em assuntos que as pessoas vão poder prevenir as suas doenças através da alimentação. Então, eu espero que as pessoas curtam bastante, tanto quanto a gente que está curtindo bastante fazer parte desse projeto. É verdade. Conta um pouquinho de ti pra gente, Marielle, da tua formação, se apresenta aí para o pessoal que está em casa. Então, eu me chamo Marielle Barcelos, eu sou de Criciúma mesmo.
eu saí para estudar em Florianópolis, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, depois eu fiz algumas pós-graduações, né? Inclusive em obesidade, que é um assunto que hoje em dia eu estudo bastante, trabalhando bastante clinicamente aqui no meu consultório. E fui professora universitária durante 10 anos, trabalhei com algumas assessorias também, trabalhei em assessoria de escola infantil, empresa de suplementos, trabalhei na área também. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei bastante na área também de produção de alimentação, mas hoje eu trabalho só na área clínica. Tá certo então, Marielle, muito obrigada mais uma vez, né, por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Quero Saber. E para a próxima semana a gente vai avisar o telespectador sobre qual tema que a gente vai definir para que eles possam ir mandando as suas perguntas. Isso, a gente quer a participação de todo mundo, né? Que as dúvidas que a gente vai conseguir sanar, pelo menos o que a gente conseguir. E espero que todo mundo curta. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Bom, e depois do intervalo tem um novo cenário da política do Estado. A gente já volta. Com a região carbonífera no risco potencial amarelo para o coronavírus, vários outros setores vão ter mudanças de regras, né? O setor de eventos, por exemplo, que cobrava medidas por parte do governo do estado, teve novidade no final de semana. Quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Garcia. Pedro, boa tarde para você. Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, agora com Criciúma, região carbonífera aqui no risco potencial alto pelo mapa de risco do governo do estado, os eventos com e sem a cobrança de ingressos vão ficar com a capacidade um pouco maior. Quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso e está aqui com a gente é o secretário executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, o Giovanni D'Agostinho. Ele fez uma análise aí dos decretos e também dessas portarias e traz para a gente essas novidades. Giovanni, obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal do Almoço. Queria que você começasse falando exatamente primeiro sobre os eventos. O que muda a partir de agora? Boa tarde para você. Boa tarde a você, Pedro. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro é preciso deixar registrado que todas as atividades econômicas são regulamentadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, qualquer atividade de retomada, quem determina é a Secretaria de Estado da Saúde. Na questão dos eventos, hoje, pela nossa reclassificação aqui do grau de risco grave para o alto, as atividades de eventos sociais, né, casamentos, festas, aniversários, esse tipo de segmentos, de eventos, estariam autorizados a funcionar com a capacidade de 50% do espaço lá do evento. Vale lembrar que antes havia uma limitação que era de 40%, mas o Estado promoveu essa alteração na última sexta-feira, então ampliando de 40% para 50%. Uma outra inovação que foi trazida também pela Secretaria de Estado, Pedro, foi a questão também das casas noturnas, os pubs, também que houve uma alteração na nossa classificação de risco. Esses segmentos não estariam autorizados a funcionar, mas com a alteração que o Estado promoveu no último final de semana, no fim de semana, na verdade, hoje é permitido que pubs, casas noturnas, né, possam funcionar com 30% da sua capacidade. Só explicando também para o pessoal de casa por que a gente está dando o microfone aqui para o secretário, porque o dele deu um probleminha técnico, então a gente vai continuar assim até o fim da entrevista. Voltando aqui, a questão das aulas também, teve modificação? Então, Pedro, as aulas hoje na nossa região está permitida aquelas aulas presenciais. Claro que devem seguir os protocolos baixados pela Secretaria de Estado da Saúde, mas é condição também para que as atividades escolares presenciais retomem suas atividades, é a aprovação dos seus planos de contingência. Tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares somente estão autorizadas a voltar o seu funcionamento desde que é aprovado o seu plano de contingência. Sem isso, as escolas não podem retomar suas atividades. E o transporte público volta a funcionar também com uma capacidade um pouco maior, né? Isso, o transporte público ele não estava
proibido de funcionar, só tinha a sua limitação. Vale lembrar que o Estado não limita a capacidade de ocupação dos ônibus. Quem limita é o município. Então, aqui no caso de Criciúma especificamente, há uma limitação que hoje permite a 80% de sua capacidade do ônibus. Então, antes era 50%, agora passou para 80% devido a essa reclassificação. Obrigado, secretário, pela entrevista ao vivo aqui no Jornal do Almoço. E a gente lembra, né, pessoal, que a pandemia, claro, ainda não acabou. Prova disso são os números que voltaram a subir nesse fim de semana aqui em Santa Catarina. O estado estava ontem, então, domingo, com 10.275 pacientes em tratamento, 240 deles em leitos de UTI. E o total de casos já chega a 246 mil em todo o estado aqui de Santa Catarina, com um total de 3.028 mortes. Então, Denise, não, mesmo com todas essas flexibilizações, ainda não é hora de se descuidar. Eu volto contigo aí no estúdio do Jornal do Almoço. É verdade, Pedro, com certeza. Informações importantes e a gente não vai deixar de se cuidar, não. Bom, agora a gente fala de esporte aqui no Jornal do Almoço. Hoje o Criciúma entra em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo é fora de casa contra o São Bento. O adversário está na última posição do grupo B. Já o Tigre é o 5º colocado, fora do grupo que se classifica para a próxima fase da competição. Essa é uma boa chance aí do Tigre conseguir a tão sonhada primeira vitória como visitante. Para esse jogo, os reforços apresentados na semana passada devem ser titulares. Já o adversário tem 15 desfalques por conta do coronavírus e chegou a pedir o adiamento da partida. Até o momento, a CBF não respondeu ao pedido e, por enquanto, a partida está confirmada para as 6 horas da tarde. Bom, e nesse novo JA, a gente também tem um espaço aí para te mostrar oportunidades. Isso mesmo, se você está procurando emprego ou então até mesmo um curso para se qualificar, né? Aqui a gente vai ter um espacinho sim para essas oportunidades de emprego e agora o nome desse quadro chama Há Vagas, né? Vai ter sempre aí entrevistas com especialistas toda semana e agora nessa semana a gente vai mostrar vagas em Criciúma, Araranguá, Tubarão e várias outras cidades aqui da região, tanto em empresas de recursos humanos, né, quanto pelo Cine. Vamos dar uma olhadinha então no que a gente tem de vaga para essa semana? Anota aí, papel e caneta na mão e começa a anotar. Porque, ó, tem vaga para polidor automotivo em Criciúma, consultor de vendas, ó, auxiliar de limpeza, cozinheiro, garçom também em Criciúma, barman, auxiliar contábil, assistente comercial. Várias vagas de barman, auxiliar contábil, assistente comercial, tudo em Criciúma. Desenvolvedor Java pleno, serviços gerais, líder de montagem, montador de esquadrias, atendente de saque. Consultor comercial externo, desenvolvedor PHP pleno, também para trabalhar em home office, né? E os interessados podem acessar aí, ó, excelênciarh.net para cadastrar o currículo em qualquer vaga aí que você tenha interesse, né? Dá para procurar lá na internet e fazer o seu cadastro, então, se você tiver interesse em alguma dessas vagas aí que apareceram no nosso telão, e a gente tem mais algumas também para mostrar aqui no sul de Santa Catarina, né? Ó, em Araranguá, Cocal do Sul, Criciúma, Forquilinha, Içara, Tubarão, todas para PCD, né? Então, pessoas com deficiência. Essas vagas aí são várias vagas em várias cidades aqui do sul do estado, várias cidades aqui da nossa região, né? Nova Veneza, 22 vagas, Morro da Fumaça, 47, Criciúma, destaque, ó, 98 vagas, Içara, 192 e Tubarão, 225 vagas, Uruçanga, 129, né? Então, são várias vagas aí que estão disponíveis para você entrar em contato, né, pelos telefones, ó, de Araranguá 35290159, Criciúma 3403-1170, Laguna 3647-7775 e Tubarão 3631-9488. Os telefones para contato do Cine. São essas as vagas, então, disponíveis para essa segunda-feira. Segunda-feira a gente sabe que é o dia da gente procurar emprego, também começar aquela dieta, né? É o dia de mudar de vida. Bom, o governador mais votado da história de Santa Catarina foi afastado. O Tribunal de Impeachment vai julgar aí nos próximos meses se Carlos Moisés cometeu ou não crime de responsabilidade. O bombeiro com 30 anos de carreira pública diz que agora vai se dedicar a fazer política. Foi como um meteoro.
2 dias antes do primeiro turno das eleições, o então comandante Moisés aparecia com 9% dos votos. Terminou em segundo, com quase 30%. No segundo turno, venceu, com mais de 70% dos votos válidos. E o governador de nome bíblico parecia estar no céu. Inaugurou a obra mais importante do governo estadual em 2 décadas, onde qualquer político tradicional queria estar. Deu início a um projeto de modernização da burocracia estatal. Mas uma das maiores surpresas de Moisés foi que ele se descolou dos bolsonaristas mais radicais, ainda que tenha sido eleito na mesma onda do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a gente olhando, é um erro de cálculo. Na época, parecia um movimento interessante, mas ele realmente não funcionou. Usando como argumento o número de votos que teve, Moisés tentou voar sozinho. Viu sua vice marcar posição no lado contrário. Daniela Rainer vestiu a camisa do bolsonarismo e, junto com ela, os deputados do próprio partido de Moisés. E aí veio a pandemia, e a pandemia afastou ainda mais. Os deputados eles não se sentiam participantes das decisões de governo, que eram decisões muito duras naquele momento, de fechamento, de lockdown. E aí começaram todas aquelas questões de relacionamento com Moisés, que eram toleradas no começo, foram ficando mais difíceis. Nem deputados nem partidos ganharam espaço no governo. E se a política é feita também de circunstâncias, 2020 pôs à prova os cálculos de Moisés. O recém-chegado na política teve que enfrentar a pandemia. No começo, ele era um dos rostos do governo no combate à Covid. E é o melhor remédio, na verdade, que é a questão do isolamento social. Até que os principais pilares do governo desmoronaram com a revelação da compra desastrosa dos 200 respiradores. O secretário de Saúde deixou o cargo, o da Casa Civil foi preso e os catarinenses mal tinham acordado quando investigadores bateram à porta do governador eleito com a bandeira anticorrupção. Ele afirma não ter participação na compra dos equipamentos. Moisés tinha caído ao inferno e tinha deixado para trás as mágoas dos deputados. No sábado, ele próprio reconheceu. Eu vim de fora da política, não me sinto absolutamente integrado a ela. Quando tomou posse, o hoje governador afastado disse que era a nova política. Ouviu do também empossado presidente da Assembleia Legislativa que só existe uma política. Na opinião do especialista nela, a política, faltou a Moisés entender o recado de Júlio Garcia. Política no âmbito democrático é a formação de acordos com maioria, com quem tem apoio majoritário para fazer políticas públicas dentro do que é correto da Constituição. Então, essa é a política. Moisés ainda não foi oficialmente afastado. Isso só vai acontecer depois que ele receber a notificação. Agora, aquele recado parece que ficou claro. É um período que eu me afasto da gestão e vou me dedicar a, de fato, estabelecer, né, esses elos, né, com as autoridades, as lideranças políticas do nosso Estado. A informação que a gente recebeu há pouco é que o Moisés já foi notificado, sim, dessa decisão. Então, a partir de amanhã, quem assume o governo do Estado é a vice Daniela Rainer. E o Anderson Silva está chegando aí para analisar esse novo cenário na política do Estado. Boa tarde, Anderson. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. O governo de Santa Catarina, então, a partir desta semana, terá Daniela Rainer no seu comando. E aí abrem-se várias análises. E a primeira prova de fogo de Daniela Rainer será a questão da pandemia do coronavírus. Como que Daniela vai se comportar em relação aos decretos do governador Carlos Moisés da Silva que estão em vigor? É bom lembrar que no final de semana, o deputado estadual Gessé Lopes, que inclusive é da região de Criciúma, se manifestou nas redes sociais pedindo que Daniela rasgue os decretos do governador Moisés em relação à pandemia. Mas aí, temos aí o primeiro cenário. Será que Daniela vai seguir aquilo que os números estão mostrando em relação à pandemia, o combate ao coronavírus, ou será que Daniela Rainer vai seguir o que os bolsonaristas, como é Gessé Lopes, estão apontando neste momento? Tem a questão da vacina, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que a vacina não será obrigatória. Como será que pensa Daniela Rainer em relação a isso? Esse é o primeiro assunto. A gente tem volta às aulas, a gente tem a temporada de verão, a gente tem a retomada da economia. Agora é Daniela Rainer quem tem as rédeas do comando do governo do Estado. O governador Carlos Moisés da Silva passa de ator principal desse cenário para um governador afastado e terá até 180 dias para tentar a retomada do cargo.
Do ponto de vista prático, as chances de Moisés retornar ao governo de Santa Catarina são sim muito grandes. Por quê? Porque para o afastamento definitivo do governador são necessários 7 votos. Ou seja, neste cenário que a gente teve na madrugada de sexta para sábado, a gente não viu isso. O governador ainda consegue se livrar lá no segundo momento, na segunda votação. Então o governador terá até 180 dias para se articular politicamente, para reforçar sua tese jurídica e aí conseguir retornar ao cargo. Mas o que importa nesse momento é o que impacta para a vida do catarinense. Qual será o impacto das decisões de Daniela Rainer no dia a dia? E aí é uma coisa que é muito confusa, né? Porque Daniela Rainer era vice do governador Carlos Moisés da Silva. Mesmo assim, os dois não pensavam iguais, havia um governo dentro do outro governo. Daniela Rainer discordava de Moisés, tanto que em alguns momentos nem participava das reuniões do colegiado, né? Ela vinha sendo deixada de lado por alguns nomes do governo Moisés, então houve no início uma ação conjunta, depois os dois se distanciaram, depois se reaproximaram, e assim foi, né? Meio um efeito sanfona, idas e vindas, e a gente não percebeu aí uma união. Então por isso que a gente pode ter um governo da Daniela Rainer totalmente diferente de um governo Carlos Moisés, e pode ser um governo de até 180 dias. É confuso para você que está nos assistindo? É sim, para mim também é, só que é o que vai acontecer daqui para frente, inclusive com uma possibilidade de retomada do governo, né? Ou seja, a retomada de Carlos Moisés e as suas atividades. O que se espera é que Daniela Rainer pense. Claro que tem a sua ideologia, claro que tem seus pontos de vista, isso é natural, isso faz parte da democracia, inclusive. Agora, a Daniela Rainer precisa pensar nos catarinenses e no quanto mudanças radicais de visão, de ideias, de concepções podem afetar o dia a dia do Estado. Por isso que, a partir de amanhã, quando ela toma posse, e já na quarta-feira, quando ela efetivamente faz a sua primeira entrevista coletiva, a gente deve ter, então, uma visão, uma noção daquilo que Daniela Rainer vai querer para o Estado. Se vai ser uma linha muito técnica, se vai ser uma linha bastante ideológica, ou se ela deve seguir misturando esses dois lados para fazer o governo de Santa Catarina. Uma ótima tarde a todos e uma boa semana. Obrigada, Anderson. A semana começou com um calorão aqui na região. Depois do intervalo, Leandro Puchalski traz ao vivo a previsão do tempo. Jornal do Almoço de volta aqui na NSC TV. E olha só, o dia amanheceu com sol e bastante calor aqui na região. O Pedro Garcia está lá na Avenida Centenário, no centro. E aí, Pedro, muito quente por aí? Oi, Denise, boa tarde para você novamente. Agora a gente já mudou de ponto aqui. Eu estou na Avenida Centenário, que é a principal avenida aqui de Criciúma, que corta toda a cidade. Nesse momento, um trânsito até um pouco mais tranquilo, o pessoal está almoçando. Fica próximo também aqui ao Parque das Nações. As pessoas que passam por aqui, a gente vê que realmente estão com muito calor, porque estão usando ou regata ou manga curta, bem diferente de mim, que estou aqui com uma camisa social, manga longa, mas daqui a pouco eu também já estico, porque está muito, muito quente mesmo aqui na cidade de Criciúma. Daqui a pouco vou tomar uma aguinha também, porque é só assim para aguentar e para se hidratar. E realmente, Denise, a gente acha que esse sol veio para brindar esse novo momento que a gente está vivendo aqui em Criciúma, nós do Jornal do Almoço, com um jornal totalmente local, mostrando nossas culturas, mostrando toda a população aqui da cidade de Criciúma, e a gente espera que realmente os nossos telespectadores fiquem com a gente no Jornal do Almoço, como sempre foi, e é isso que a gente espera também daqui para frente, viu, Denise? Até mais! Tá certo, Pedro. Pedro não é muito fã de calor não, viu, gente? Hoje não é o dia ideal assim para o Pedro, mas a gente vai falar de calor também com outras pessoas que eu apresentei já no comecinho lá do jornal, a nossa plateia virtual, porque, claro, estreia. A gente quis ficar perto, né, das pessoas que estão sempre de olho aqui no Jornal do Almoço, ainda que não dê para a gente trazer todo mundo para o estúdio nesse momento, a gente tem aqui a nossa plateia virtual e eu vou conversar agora um pouquinho com alguns deles aqui, justamente para perguntar como é que está o tempo aí na cidade. Vamos começar pelo Ramon. O Ramon está em Sombrio, muito calor por aí também, Ramon? Oi, Denise, tudo bem? Então, aqui em Sombrio tá bem calor. Eu saí agora na rua pela parte da manhã, o suor corre aqui na careca, né? Então, assim, eu acho que lá por 13h vai estar mais quente ainda. Daqui a pouquinho eu estou indo para Criciúma, então eu já percebi aí como é que está o calor aqui na região, né? Mas
as temperaturas elas oscilam, né? Vamos ver o que vai ser nos próximos dias também. Um abraço, Denise. Tá certo, obrigada, Ramon. Obrigada por estar aqui com a gente. Agora vamos falar com a Francesca também, que tá ali, ó, preparou até um cenário, né, para assistir o Jornal do Almoço aí na nossa plateia virtual. Francesca, diz pra gente, onde é que você está? Como é que tá o clima por aí hoje? Olá, boa tarde, Denise, boa tarde a todos os telespectadores do JA. Eu estou em Balneário Rui do Silva. Aqui a temperatura tá amena, né? Porque a gente tem um ventinho da praia, então tá tranquilo aqui, Denise. Tá certo, conseguiu acompanhar aí o Jornal do Almoço, tudo certo? Então, é hábito já nosso aqui, né, da nossa família, os meus filhos, a gente almoçar acompanhando o JA, né, e é um prazer imenso estar podendo participar, né, com a plateia interativa. Tá certo, gente, muito obrigada, viu? Todo mundo ali, olha, vários rostinhos de várias cidades. Muito bom ter vocês aqui com a gente nessa estreia do JA, mandando boas vibrações aí. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Bom, e a semana começou mesmo com calorão aqui na região, né? Essas altas temperaturas continuam, Puchalski? Boa tarde para você. Pelo menos boa parte dela com temperaturas mais altas, né? É sempre importante dizer, né, que nessa época do ano as temperaturas elas ficam mais altas, mas por um período mais curto do que normalmente acontece no verão, né? Então é mais entre o final da manhã, início, meio da tarde. Mas é o comportamento que está previsto agora para boa parte dessa semana. Então vamos aí com as informações que eu separei para falar pelo menos até quarta-feira, né? Então observe, as temperaturas realmente elas ficam mais altas, destaque para a tarde de hoje, inclusive 31, 33 graus, principalmente na região de Criciúma, mas com temperaturas em torno dos 30 graus também aí nas duas próximas tardes, tá? Você já percebeu também, né, que tanto hoje quanto amanhã apareceu ali a informação de algumas pancadas de chuva. Da seguinte forma, então, durante as próximas horas dessa segunda-feira, o sol vai continuar aparecendo em meio a uma nebulosidade, mas ele continua. Mais para o final da tarde, início da noite, é que tem chance de algumas pancadas de chuva por causa do deslocamento de uma frente fria, que agora, no começo da tarde, está deixando o céu bastante nublado lá no oeste de Santa Catarina. Então, no final da tarde, para a noite, chega até o sul do estado e por isso ali tem a chance de algumas pancadas de chuva, tá? Aí na terça-feira é o contrário. Entre a madrugada e as primeiras horas da manhã da terça é que tem chance de alguma chuva. Depois as nuvens vão para o mar e ao ir para o mar o sol aparece. E aí a terça-feira, então, apesar de começar com alguma estabilidade, tem a tendência de algumas aberturas de sol, boa parte da terça com tempo seco e aí a quarta-feira inteira é de sol predominando, Denise. Obrigada, Puchalski. Até amanhã. Bom, é muito bom, foi muito bom, né, ter vocês conosco. Aliás, é muito bom ter vocês conosco, porque a gente conta com vocês daqui para frente nessa nova fase tão importante aí, fase nova do Jornal do Almoço de Criciúma e toda a região sul do estado. Então é um compromisso, viu? A partir de hoje, todos os dias a gente vai estar juntos a partir das 11h45 da manhã. E eu espero também que vocês participem muito aqui do nosso JA. Pode mandar um WhatsApp pra gente, viu? Nosso número é o 99146-9079. A gente se vê amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Jornal do Almoço, oferecimento Giasse, 60 anos conquistando grandes amigos. Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária.